Pessoal, bom dia. Meu nome é Thiago Viana Camata. Eu vou ser o professor de vocês na disciplina de Crescimento e Desenvolvimento Humano. Eu tenho formação em Educação Física, fiz o bacharelado em Educação Física pela Universidade Estadual de Londrina e o mestrado em Fisiologia do Exercício pela mesma instituição, ok? Bom, hoje nós começamos então a nossa jornada, a nossa disciplina de Crescimento e Desenvolvimento Humano. Eu espero que seja uma disciplina bastante proveitosa para todos, que a gente possa ter diversas discussões bem interessantes. E quero lembrar a todos vocês que o chat da disciplina já está online, então eu gostaria de incentivá-los e pedir que todos participassem. Eu tenho checado, pelo menos semanalmente, o chat e tenho gostado da participação do pessoal até agora. Ainda não são todos que participam, mas eu gostaria de chamar todo mundo que ainda não pôde participar, que desse sua opinião, que participasse da discussão lá no chat, ok? Bom, a disciplina, todo o material que nós vamos ver hoje na teleaula, vocês também encontram no livro da disciplina de vocês. E todo esse material, todo esse conteúdo, são os conteúdos que nós vamos pedir na avaliação também. Então, para avaliação, lembrando que não é apenas o conteúdo aqui da teleaula, mas também o conteúdo do livro de vocês, as webaulas e tudo mais, todo o material que vocês tiverem à disposição para estudar o conteúdo da disciplina de Crescimento e Desenvolvimento Humano, ok? E também gostaria de chamá-los e participá-los, pedir que participassem também das atividades e dos momentos que nós pudermos fazer alguma interação aqui durante a aula de hoje. Bom, os objetivos da aula de hoje, vamos dar uma olhada aqui no quadro, no slide, quais são os objetivos da aula, ok? Hoje, nós vamos falar primeiro a definição de alguns termos básicos. Vamos definir quais são os termos principais que nós vamos ver durante a disciplina de desenvolvimento humano, ok? E depois nós vamos passar para estudar um pouco do desenvolvimento pré-natal, ou seja, o desenvolvimento que ocorre antes do nascimento do bebê. Lá, quando te falarmos do desenvolvimento pré-natal, também vamos falar sobre substâncias e elementos teratógenos. Vamos logo descobrir o que é isso, a palavra pode ser nova para a maioria, mas vamos ver que não é nada muito complicado, bem simples. Logo, então, nós vamos passar para o desenvolvimento pós-natal, ou seja, vamos estudar como é feito o desenvolvimento logo após o nascimento do bebê, na infância, adolescência. E também vamos falar hoje, focar no desenvolvimento motor do recém-nascido. Vamos falar sobre os reflexos, tanto primitivos como posturais, e vamos ver que esses tipos de movimento, os movimentos reflexos, são o primeiro movimento que nós temos quando nascemos, até mesmo antes de nascer, e também nos dão uma pista para estudar os movimentos voluntários que ocorrem depois, ok? Bom, antes de começarmos então com as definições, precisamos ter bastante claro em nossa mente que para qualquer profissional de qualquer disciplina ou de qualquer área, é muito importante conhecer os termos da sua área. Muitas vezes nós acabamos usando termos que são bem similares ou parecidos com termos que nós ouvimos no dia a dia ou na linguagem de senso comum, mas que para os profissionais e para os estudiosos da área, eles têm um significado bastante específico, bastante diferente às vezes do significado dos termos de senso comum. Nós vamos ver algum desses termos hoje e vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas apenas lembrando que é muito importante, qualquer área de estudo e qualquer bom profissional de educação física ou qualquer que seja a área, conhecer bem os termos, as definições, as diferenças entre as definições dos termos de sua área. Bom, tendo isso em mente, vamos dar uma olhada nos primeiros termos, ok? Aqui no quadro nós vemos dois termos, crescimento e desenvolvimento. Geralmente, as pessoas tendem a utilizar esses dois termos como sinônimos, sendo usados em permuta ou intercambiáveis, ou seja, como se fossem a mesma coisa. Mas nós temos que ter em mente que esses termos eles vão se diferenciar entre si quanto ao seu significado real, ou pelo menos o significado que nós utilizamos na disciplina de desenvolvimento e crescimento humano. No próximo slide, no quadro, vamos começar com a definição nossa de crescimento. Eles não são a mesma coisa, lembrando, crescimento e desenvolvimento são diferentes. Quando falamos de crescimento, de acordo com Malina e Bouchard, nós estamos falando do aumento do tamanho do corpo, ou de partes do corpo, como um todo, ou aumento de partes específicas do corpo. A palavra-chave aqui é sempre aumento, ok? Ou, na definição de acordo com Gallagher e Osmo, 2003,
O crescimento físico vai se referir à totalidade de alteração física e ao aumento da estrutura do corpo, ou das estruturas das partes do corpo, causado pela multiplicação ou pelo aumento das células, ok? Então, sempre que nós falamos de crescimento, estamos falando de algum aumento do tamanho das partes, o aumento do corpo. Vocês podem perceber que é uma definição bastante quantitativa, né, de aumento, de crescimento da quantidade, ou do tamanho das partes ou estrutura total do corpo. Já no quadro agora, nós vemos a definição de desenvolvimento. Desenvolvimento, vamos perceber que tem uma definição, um significado um pouco diferente. Ele vai se referir a alterações no nível de funcionamento do indivíduo ao longo do tempo. Isso aqui é bastante importante. Ao longo do tempo, ao longo de todo o ciclo da vida. Essa definição de acordo com Gallagher e Osmond. Já Oliveira, 2006, costuma definir o desenvolvimento como sendo alterações nas funções orgânicas do indivíduo, também ao longo do tempo. Ok? Então nós percebemos já que crescimento e desenvolvimento não têm a mesma definição. Crescimento, como nós vimos, eles têm uma definição muito mais de aumento de estrutura e aumento de tamanho. Já o desenvolvimento tem mais a ver com o funcionamento, a qualidade desse funcionamento. É uma definição um pouco mais qualitativa. Além disso, o crescimento ele ocorre, como nós vamos ver, mas em alguns períodos da vida do indivíduo. Enquanto o desenvolvimento é um processo que vai ao longo de todo o ciclo de vida do indivíduo. Desde o nascimento, desde o desenvolvimento pré-natal, após o nascimento, continuando na adolescência, infância, na vida adulta e até mesmo a velhice. Nós nunca paramos de nos desenvolver. Nosso desenvolvimento, às vezes, pode ser mais rápido ou mais devagar em alguns aspectos e alguns domínios, mas nós estamos sempre nos desenvolvendo, ou de alguma maneira, em todas as idades. É um processo que se dá ao longo de todo o ciclo de vida. Ao contrário do crescimento, que é muito mais em alguns períodos de vida. Embora algumas partes do corpo realmente nunca cessam mesmo de crescer, na verdade o crescimento total do corpo ele tem mais um período em que ele é mais importante ou mais pronunciado, enquanto o desenvolvimento é ao longo de todo o ciclo da vida. Bom, agora que nós esclarecemos as diferenças entre crescimento e desenvolvimento, vamos dar uma olhada numa definição mais específica, que é aqui de desenvolvimento motor. Vamos olhar no quadro, então, qual que é a definição do desenvolvimento motor. Bom, primeiro vamos dar um foco aqui nesse termo, motor. É um termo que na nossa área dificilmente nós vamos ver ele ocorrendo isolado ou sozinho. Mas quando encontramos motor, isoladamente, ele nos faz referência ou nos remete a fatores biológicos, fatores mecânicos, que são subjacentes ou que influenciam o desenvolvimento, ou influenciam o movimento, desculpem. Geralmente esse termo ele vai ser usado como prefixo ou sufixo na nossa área. No caso aqui, o desenvolvimento motor. Então, nos referindo ao desenvolvimento de movimentos ou da forma de movimento. De acordo com Haywood e Getchell, o desenvolvimento motor é um processo sequencial e contínuo que está relacionado à idade. Essa palavra é bem importante, eu vou falar isso várias vezes para vocês hoje. É relacionado à idade, não é dependente dela. Relacionado à idade, pelo qual o comportamento motor vai se modificar ao longo da vida do indivíduo. Já de acordo com Gallagher e Osmond, o desenvolvimento motor é uma alteração contínua no comportamento motor ao longo do ciclo de vida do indivíduo também, ao longo de toda a vida. Okay? Bom, duas coisas para nós termos em mente, bem importantes, quanto a essa definição de desenvolvimento motor. Uma é que, como nós vimos e vamos ver várias vezes durante a aula, ele é relacionado, ele tem a ver com a idade, porém ele não depende da idade. Okay? A segunda é que o desenvolvimento motor, ele ocorre também ao longo de todo o ciclo de vida do indivíduo. Mesmo quando nós já estamos na idade adulta, ou mesmo entrando na velhice, conforme nós vamos perdendo algumas capacidades físicas, massa muscular, força e tudo mais, nós continuamos o nosso desenvolvimento motor mesmo assim. Nós vamos adaptando algumas formas de nos mover, de interagir com o ambiente, de acordo com o ganho ou perda de alguma capacidade. A mesma coisa acontece também durante o crescimento,
bem acelerado, bastante pronunciado, o crescimento infantil. Quando as crianças estão se desenvolvendo no começo da idade infantil, logo no começo da adolescência, da pubescência, o corpo vai crescendo bastante, nós vamos ver o estirão de crescimento, a gente pode ter um estirão bem rápido de crescimento e crescer bastante em pouco tempo. E durante esse tempo, nesse período, nós precisamos nos acostumar com esse novo corpo e precisamos nos acostumar com essa nova maneira de interagir com o ambiente à nossa volta, através do movimento. Então, ao longo de toda a vida, nós estamos nos desenvolvendo em relação às nossas capacidades motoras. O desenvolvimento motor é um processo para a vida toda. A palavra processo também é bastante importante, porque ela nos diz que quando nós analisamos o desenvolvimento motor, nós não estamos olhando apenas os produtos ou os resultados do desenvolvimento motor. Nos interessa o processo, de como se dá esse desenvolvimento, como que nós passamos de uma fase para outra, como é feito essa transição no desenvolvimento motor. Muitas vezes olhar o processo é tão importante quanto, ou até mais importante, do que simplesmente olharmos o produto, ou o resultado desse desenvolvimento, ok? Bom, nós falamos um pouco sobre a idade, dizendo que o desenvolvimento motor ele é relacionado à idade. E quando eu falo de idade, nesse caso, eu estou falando de idade cronológica. Vamos ver no quadro agora qual que é a definição de idade cronológica. Como o próprio nome já diz, cronológica vem com o tempo, certo? Então a idade cronológica, ela nos diz em dias, ou meses, ou anos, geralmente é caso de recém-nascidos aqui, né, dias e meses, em que período de tempo o indivíduo se encontra, ele se encontra no seu desenvolvimento. Ou, em outros termos, é realmente a idade do indivíduo, a idade desde o seu nascimento. Porém, nós conseguimos, a partir da idade cronológica, nós conseguimos ter ideia de algumas características do desenvolvimento, porque, como nós vamos ver, algumas partes do desenvolvimento eles são bastante ligados à maturação biológica. E a maturação biológica, ela acompanha muito a idade, ela tem uma sequência bastante previsível, de acordo com a idade do sujeito ou do indivíduo. Então, nós conseguimos imaginar que uma criança ou um indivíduo que esteja num determinado período da idade cronológica vai ter algumas características, nós esperamos que ela tenha algumas características, comece a desenvolver ou já tenha aparecido essas características, que são comuns a todos os indivíduos naquela idade cronológica. Porém, isso não quer dizer que todos os indivíduos de mesma idade cronológica vão estar no mesmo momento de desenvolvimento. Embora nós podemos esperar que eles tenham características semelhantes, não quer dizer que eles estão no mesmo momento. Porque, como nós vimos, o desenvolvimento ele é relacionado à idade, mas não depende dela. Dependendo das oportunidades que são oferecidas para o indivíduo, dependendo de como ele é incentivado a se desenvolver, a crescer, alguns indivíduos vão ter um desenvolvimento mais avançado para a sua idade, enquanto outros podem ter um desenvolvimento um pouco mais atrasado para a sua idade. Então, muitas vezes numa turma escolar, por exemplo, quando vocês vão trabalhar com crianças em idade de infantil, de 7, 9 anos, por exemplo, ou até com adolescentes, é bem comum você encontrar indivíduos que têm a mesma idade cronológica, mas que estão em momentos ou estão em períodos diferentes do seu desenvolvimento. Alguns já desenvolveram mais rápido do que outros, alguns já maturaram também mais rápido do que outros. Isso é bastante importante, porque nem sempre, então, você vai ter, não é só porque eles estão na mesma idade que eu devo esperar que façam as mesmas atividades, ou tenham as mesmas capacidades, ou consigam fazer tudo que os seus colegas de mesma idade fazem, ok? Bom, como nós falamos, então, a idade cronológica, ela nos serve para ter uma certa ideia do que esperar de indivíduos nessa idade. Ela também serve como um indicativo do período de desenvolvimento, embora não seja um indicativo muito válido, muito correto. Vamos ver no quadro agora essa classificação etária cronológica convencional. Ou seja, quais são as fases da vida, os períodos de vida de acordo com a nossa idade cronológica, certo? As classificações convencionais. Então nós temos aqui a tabela no período e a faixa etária aproximada desse período. Os períodos principais, vamos começar aqui com a vida pré-natal,
ou seja, aquela vida que se desenvolve antes do nascimento. Como nós vamos ver hoje, ela vai se dividir em 3 períodos. O período zigótico, ou período zigoto, um período embrionário e um período fetal. E cada um desses períodos, eles tem mais ou menos uma duração estimada ou parecida. Esse período de pré-natal começa da concepção, vai até o nascimento. O período zigótico engloba a primeira semana, logo após a concepção. A partir da segunda semana, do 8º, 9º dia, já entramos no período embrionário. E ele continua até as 8 semanas de gestação. A partir daí, nós entramos no período fetal, que se dá das 8 semanas até o nascimento. Logo após o nascimento, nós temos, claro, o bebê, o período pós-natal ou período de bebê, que é se dividido também em 3 partes. Um período neonatal, ou início do período de bebê, e o restante do período de bebê. Dependendo dos autores, vocês podem encontrar alguns nomes diferentes para esses períodos. No entanto, o tempo do período vai ser sempre o mesmo, claro. No caso do período neonatal, vai do nascimento até mais ou menos 24 meses. Essa definição, esses nomes, são de Gallagher e Osmond. Outros autores podem adotar alguns nomes diferentes, vamos ver daqui a pouco. Mas o período é sempre o mesmo. O período neonatal, ou do recém-nascido, vai do nascimento até o 1º mês. A partir do 1º, 2º mês, até os 12 meses, os primeiros 12 meses, ou 1º ano, nós temos esse que é chamado início do período de bebê, que é um período também bastante marcado pelos reflexos, tanto primitivos como posturais, que vamos ver mais ao final da aula, do bebê. A partir do 12º mês, ou até o 2º ano de vida, né, os 24 meses, nós temos o que é chamado aqui de restante do período de bebê. Nesse período nós já temos o desaparecimento dos reflexos e o início de movimentos voluntários, como vamos ver mais para frente. E logo após esse período, a partir dos 24 meses, ou dos 2 até os 10 anos, temos o que é chamado de infância, que alguns vão também falar de primeira infância, segunda infância, mas aqui no nosso caso, os períodos são o período entre os 2 e 3 anos, ou seja, dos 24 aos 36 meses. Depois temos o início da infância, que vai dos 3 aos 5 anos. E depois o meio ou final da infância, que alguns autores podem chamar de segunda infância, que vai dos 6 aos 10 anos. Continuando essa tabela, no próximo slide, nós vamos ver outros períodos. Um desses é a adolescência. Período que acho que a maioria já passou, todo mundo adora esse período, claro. E ele vai dos 10 aos 20 anos de idade, é um período bem comprido. Ela vai se diferenciar em 2 subperíodos ou subdefinições, a pré-puberdade e a pós-puberdade. Pré-puberdade, agora nós começamos a ver que tem diferenças, algumas diferenças entre os sexos já. A pré-puberdade, ela começa para as meninas, sexo feminino, em torno dos 10 até os 12 anos. E para os meninos, o sexo masculino, entre os 11 e 13 anos. Então nós vemos que as meninas, em termos de maturação da idade cronológica, ela começa o período da adolescência um pouco mais cedo que os meninos. E a pós-puberdade, ou o período jovem mesmo adolescente, elas também começam mais cedo. Para as meninas, vai dos 12 até os 18 anos. E os meninos só vão entrar na pós-puberdade a partir dos 14 e vão nele até os 20 anos. A partir daí, dos 20 aos 40 anos, nós temos a juventude. Então, quem tem menos de 40 ainda pode se chamar de jovem, viu? Isso é muito bom. O juventude, ou adulto jovem, né? Ela vai ter um período inicial e um período de consolidação. Esse período inicial, ele vai dos 20 aos 30 anos. E depois nós temos esse segundo período de adultos jovens, que vão dos 30 aos 40 anos. Passando a idade adulta, nós começamos a entrar naquilo que é chamado de meia-idade. E ela vai ter uma transição para a meia-idade e depois a meia-idade propriamente dita. Essa transição ela vai dos 40 até os 45 anos. A partir dos 45 anos, nós já entramos na meia-idade propriamente dita, que vai dos 45 aos 60 anos. E chegando nos 60 anos, nós vamos chegar um período que alguns autores vão chamar de terceira idade, mas que Gallagher e Osmond definem como sendo o adulto mais velho.
Edições anteriores, inclusive, do material do Gala Rui Osmo, chamavam isso de velhice ou a senescência, e chamavam isso de velho mais frágil, mas os autores chegaram à conclusão de que não era justo, porque nós temos muitos velhos ou idosos na idade de 70, 80 anos que se mantêm bastante ativos, então eles mudaram essa definição de velhos mais frágeis ou de velhos senescentes para adultos mais velhos. Por isso que nós vamos ter agora o velho jovem, o velho mediano e o velho mais velho, que seria o velho mais frágil, a senescência. Esse período da velhice, né, do adulto mais velho, se inicia aos 60 anos, e o velho jovem vai dos 60 até os 70 anos. Embora possa parecer uma contradição chamarmos o velho jovem, mas vocês devem já ter bastante contato com pessoas de 60 ou até 70 anos que se mantêm bastante ativas e muitas vezes têm muito mais disposição ou muito mais, um desenvolvimento motor muito bom para a sua idade. Então chamá-los apenas de idosos talvez não seja mais justo. Por isso que vem essa definição do velho jovem. O velho mediano vai dos 70 até os 80 anos, e dos 80 anos em diante nós vamos ter aqui o velho mais velho, que alguns outros autores vão chamar de senescência, ou realmente a velhice propriamente dita, ok? Bom, essas são as diferentes fases, ou as diferentes classificações de acordo com a idade cronológica. Mais uma vez, ela é interessante para nos ajudar a classificar as pessoas de acordo com sua idade cronológica, para poder esperar que elas estejam mais ou menos no mesmo período de maturação ou de desenvolvimento. Mas lembrando que a idade ela não é determinante para o desenvolvimento, ou seja, eles estão relacionados, desenvolvimento e idade, mas um não depende realmente do outro, ok? Bom, nós falamos também dessa definição de maturação, já citei maturação aqui algumas vezes, principalmente em relação à idade, mas nós não definimos ainda o que é o termo maturação. Vamos ver no quadro agora, então, qual é a definição desse termo, de maturação. A maturação, de acordo com Malina e Bouchard, é o processo de se tornar maduro, ou progresso pelo estado de amadurecimento, certo? E Gala Rui Osmo já nos dão uma definição um pouco mais operacional de que a maturação vai se referir a alterações qualitativas que vão capacitar o indivíduo a progredir para níveis mais altos de funcionamento. Okay? A maturação, principalmente quando nós falamos de maturação física, ela é um processo que é genético. Ela tem bases genéticas muito fortes. Então, ela é um processo que todos nós passamos com a mesma sequência e mais ou menos no mesmo tempo. Alguns indivíduos podem maturar um pouco mais rápido que os outros, mas todos passam pela mesma sequência de maturação fisiológica, porque ela também é muito difícil de ser influenciada por influências externas ou por qualquer outro tipo de controle externo. Maturação fisiológica, principalmente maturação física, ela realmente é a mesma em todo mundo, todo planeta, para todas as pessoas. Nós passamos todos pela mesma sequência e seguimos os mesmos passos maturacionais. Porém, nós precisamos lembrar que o indivíduo ele não é apenas fisiológico, ele é composto de diversos domínios. Vamos dar uma olhada agora em 4 desses domínios no quadro. Okay? Nós temos os domínios físico, motor, afetivo e social, como exemplo. E a maturação ela vai ocorrer em todos esses domínios. Nós temos a maturação física, que como nós já dissemos, tem uma base genética forte, então ela é muito parecida em todas as partes do mundo, para todas as pessoas e para todas as crianças e todos os indivíduos. Uma maturação motora, essa já é uma maturação que pode, como vamos ver em outras aulas e mais para frente, ela pode sofrer mais influências de diversas... pode sofrer várias influências externas, tanto de pessoas, instrutores, ambiente e tudo mais. Temos a maturação afetiva e a maturação social. Esses tipos de maturação, principalmente, vão sofrer muita influência do meio, do ambiente e das pessoas com quem o indivíduo se relaciona. Porém, aqui nós falamos agora de maturação física, ela sempre ocorre com os mesmos passos, mais ou menos ao mesmo tempo. Ok? Bom, tendo falado então das definições e da maturação, vou deixá-los agora com uma atividade. A atividade é a seguinte: pensem com vocês, será que os meninos e as meninas, eles maturam no mesmo período, nesses aspectos que nós acabamos de citar?
Ou será que não? E se eles não amadurecem juntos, quem vocês acham que amadurece primeiro? Ok? 5 minutos, então. Escuta, nós voltamos daqui a pouco. Quero ver a participação de vocês nessa atividade. Muito obrigado. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. Gostei de ver a participação de alguns de vocês no chat e a maioria de vocês, eu estava vendo, colocou que as meninas amadurecem primeiro. O pessoal de Petrolina mesmo comentou que as meninas amadurecem mais rápido devido ao processo de maturação fisiológica, acredito, né? E realmente, quando falamos de maturação fisiológica, é por aí mesmo. O pessoal de Sobral disse que as meninas também amadurecem primeiro. E também foi a opinião do pessoal lá de Concórdia,
em que as meninas elas amadurecem um pouco mais rápido, porque antes dos meninos, né? E os meninos demoram um pouco mais, amadurecem mais tardiamente, certo? Quem mais participou? Acho que bastante gente participou, foi bem legal. Quem não participou agora da atividade, tentem participar das próximas, participem o quanto vocês puderem, porque fica mais, a gente consegue interagir melhor, consigo ver melhor as dúvidas de vocês e como vocês estão entendendo ou não o conteúdo. Então, muito obrigado quem participou. Quem ainda não participou, por favor, vamos tentar participar mais vezes. O pessoal de Aracaju também colocou que as meninas amadurecem primeiro, porque historicamente meninos e meninas, eles são atribuídos tarefas e atividades diferentes. Muito interessante a colocação. Esse é um assunto que vamos abordar numa aula mais para frente, principalmente as diferenças psicossociais entre meninos e meninas, as tarefas que são atribuídas, ok? E eu gostei da participação de todos vocês. Bom, falando sobre a nossa questão da atividade, quando nós falamos da maturação em todos os domínios, a maturação física ou fisiológica é uma que nós podemos dizer com um pouco mais de certeza que as meninas realmente amadurecem primeiro, fisiologicamente falando. Elas vão entrar no período de adolescência e pré-pubescência mais cedo do que os meninos. Agora, quanto aos outros domínios, o motor, o social, o afetivo, isso é um pouco mais complicado de generalizar, porque depende muito do meio em que aquela menina, aquele menino está inserido. Então, em alguns meios, em algumas até comunidades, pode ser até esperado que as meninas vão se desenvolver primeiro, ou vão se maturar primeiro, também nesses domínios, afetivo, social, motor. Porém, isso não é tão certo, ou não é tão determinado como no domínio fisiológico, domínio físico, ok? Então, de certa maneira, podemos dizer que as meninas amadurecem, sim, fisicamente, antes do que os meninos. Porém, nos outros domínios, depende muito do ambiente que eles estão expostos, ok? Mas eu gostei muito da participação de vocês, gostaria de chamá-los a participar mais vezes das atividades. Quem não participou ainda, vamos tentar participar também, porque é sempre boa a participação de vocês, ok? Bom, no quadro agora, vamos dar uma revisada nos conceitos que vimos até agora, ok? Já falamos hoje do crescimento e do desenvolvimento. Nós vimos que, embora esses dois termos são tratados muitas vezes como sendo iguais, como sendo sinônimos, eles na verdade são diferentes, eles não têm a mesma definição dentro de nossa área. Então, quando falamos de crescimento e desenvolvimento, falamos de domínios ou falamos de processos, de fenômenos diferentes. Falamos um pouco mais especificamente em termos de desenvolvimento, do desenvolvimento motor. Vimos o significado do termo motor e o que queremos dizer quando falamos de desenvolvimento motor, de movimento, certo? Também entramos na definição de idade cronológica, que vimos que a idade cronológica está relacionada ao desenvolvimento, porém ela não depende deles. E falamos agora sobre maturação, principalmente a maturação física, fisiológica, que é um processo que vai ocorrer para todos numa ordem parecida, ok? Bom, tendo visto agora esses conceitos, de agora que já sabemos qual a definição e a diferença entre cada conceito, vamos passar para a próxima fase da aula e vamos começar a falar sobre desenvolvimento pré-natal, antes de falarmos de infância e pós-natal, ok? Então, no quadro agora, vamos começar com a primeira etapa do desenvolvimento pré-natal. E essa etapa vai ser a etapa da fecundação. A fecundação é um fenômeno que ocorre no útero, mais especificamente nas trompas de Falópio, que é quando as gametas se fundem, né, o óvulo e os espermatozoides, e logo após esse processo de fusão do espermatozoide com o óvulo, as células já começam a se dividir para criar daí um embrião e mais para frente um feto. 30 horas mais ou menos após a fecundação, nós já temos o início da divisão. Temos aqui a divisão do óvulo em duas células. 3 a 4 dias depois, nós temos 32 células aqui, após 3 dias. Durante todo esse período, o zigoto, aqui no caso, vai se deslocando pela trompa de Falópio até chegar aqui no útero. No caso, 3, 4 dias ele ainda está nas trompas. Lá pelo 4º, 5º dia ele começa a chegar no útero e nesse período, nosso zigoto, que começou com 2 células, foi para 32, a gente está com mais ou menos 90 células aqui.
E lá pelo 5º dia ele já chega no útero, como já podemos ver, e vai se fixar ou não na parede do útero. Todo esse processo de divisão, vocês devem se lembrar que existem 2 processos de divisão celular. Temos a meiose e a mitose. A meiose é aquele processo de divisão pelo qual se formam os gametas, né? Os óvulos, os espermatozoides, onde a célula filha vai ter metade do conteúdo genético, metade dos cromossomos da célula mãe. Por isso que o espermatozoide tem 23 cromossomos e o óvulo também tem 23. E nessa fusão eles fazem as combinações dos cromossomos, que podem ter até 30 mil pares de cromossomos, o que é bastante... Por isso que nós vemos que tem uma variedade genética muito grande na espécie, por isso que realmente cada pessoa é única. E depois que tem a fusão dos gametas, essa divisão celular ela acontece por um processo chamado então de mitose, não meiose. A mitose é um processo de divisão celular em que as células filhas elas vão ter o mesmo conteúdo genético das células mães. Então, quando o óvulo se divide em 2, cada célula tem também 46 cromossomos, que é o conteúdo genético total das células. Quando ela se divide em 4, em 8 e assim por diante, 32, 90, todas as células têm seus 46 cromossomos, pelo processo chamado, então, de mitose. Okay? Bom, se o zigoto vai se fixar ou não na parede do útero, isso depende bastante das condições do útero ali no início da fecundação. Vamos dar uma olhada primeiro na divisão celular, como o zigoto vai se dividindo até chegar no processo de fixação. Temos uma figura aqui no quadro para a gente olhar com mais atenção, com mais detalhes, essa divisão celular. Como nós vimos, ele começa aqui no óvulo ou no ovo. Temos apenas uma célula que após a fecundação se torna o zigoto e começa a se dividir. Já temos aqui 2 núcleos. Logo então, nós vamos ter, logo depois de algumas 30 horas, temos o estágio que ela está com 2 células. E as células do zigoto, elas vão sempre se multiplicando dessa forma. 2, 4, 8, 16, 32, 64 células. Então, vão aumentando muito rapidamente o número de células desse zigoto até se tornar um embrião. Ela vai chegar mas até antes de se tornar um embrião, o zigoto chega num período em que ele tem uma quantidade de células bastante grande, que é chamado de mórula. Nesse período, o tamanho do zigoto não se altera, mas o número de células aumenta bastante. Vai chegar um momento que o interior do zigoto vai se abrir, vai criar uma espécie de cavidade, e as células vão se ajeitar, vão se dividir em 2 camadas. Vamos ter uma camada mais interna de células e uma camada mais externa de células. Nesse período, nós vamos chamar o zigoto de blastocisto. E essa divisão em camadas é um passo bastante importante para um outro processo que nós vamos ver depois, que é o processo de diferenciação celular. É por esse processo de diferenciação, como nós vamos ver, que o zigoto, o embrião, consegue criar ou se diferenciar em diferentes órgãos e tecidos, e dão origem aos diferentes órgãos e tecidos do corpo humano. Okay? Bom, como nós falamos do processo de mitose, é um dos processos pelo qual o embrião aumenta de tamanho, mas não é o único. No quadro, nós vamos ver agora 3 processos bastante importantes, pelo qual acontece o processo de desenvolvimento e crescimento, tanto do embrião como do feto e tudo mais. São 3 processos: o de hipertrofia, o de hiperplasia e o processo de acreção. O processo de hipertrofia, muitos de vocês já devem ter ouvido falar, mas é um processo que está relacionado, ele é o aumento do tamanho das células. Então a hipertrofia está relacionada com o tamanho celular. Quando você aumenta, por exemplo, a quantidade de massa muscular com treinamento, você passa por um processo de hipertrofia. Você aumenta o tamanho das suas células musculares, não o número delas. O número de células é aumentado por um processo chamado hiperplasia. A hiperplasia ela aumenta o número de células. É um processo que ocorre muito no desenvolvimento pré-natal e também durante a infância, mas depois que o organismo já atinge um estado maturacional, já se torna um pouco mais maduro, nós não temos mais esse processo de hiperplasia. Por exemplo, no treinamento com peso, o treinamento muscular, como muitos de vocês vão ver, inclusive em outras disciplinas, possivelmente,
Quando nós treinamos e ganhamos, por exemplo, mais força ou massa muscular, ou mesmo durante a maturação, quando o adolescente e o adulto vão ganhando massa muscular com o crescimento, é muito mais por um processo de hipertrofia, de aumento de tamanho, do que realmente hiperplasia, então aumento de número. Esse processo aqui, a hiperplasia, ocorre muito mais durante o desenvolvimento pré-natal. O terceiro processo é um processo de acreção, que quer dizer um aumento do conteúdo da célula, um aumento do conteúdo celular. Então, aumento de líquidos ou de proteínas no interior daquela célula. Então, a célula vai inchando, vai aumentando a sua membrana, e é por esses três processos, principalmente, que nós temos o crescimento do zigoto para embrião, para feto, e até, inclusive, um deles, a hipertrofia, que pode continuar ao longo da vida adulta. Ok? Bom, esse período, como nós falamos, é o período zigótico. Quais são as principais características desse período de zigoto, período zigótico? No quadro, vamos ver agora quais são essas características. Como nós falamos, ela vai esse primeiro período zigótico, vai da concepção até a primeira semana após a concepção. Aqui temos apenas o zigoto, né, por isso que é o período zigótico. E, como falamos, a fecundação vai ocorrer nas trompas e ele vai se implantar no útero depois de 5 ou 6 dias. Ele leva, então, 5 a 6 dias para fazer esse trajeto das trompas até o útero. Durante esse período, como nós vimos, o tamanho fica inalterado. O que ele aumenta é um número de células apenas, mas o tamanho fica praticamente inalterado. O zigoto é um disco minúsculo de células. Quando está no seu maior tamanho, ele está com 2,5 milímetros, talvez, de tamanho, então é uma célula muito pequena, ou um conjunto de células bem pequeno. E como ainda não foi feita a ligação com o útero, não há placenta nem nada, então o zigoto ele não recebe, ou recebe muitos poucos nutrientes. Ele precisa, ele depende apenas da sua própria gordura, dos seus próprios estoques de alimento para poder sobreviver, até ele conseguir se implantar. E também é um processo em que, como há muita divisão celular, é bem o início do desenvolvimento do bebê, do zigoto, então é um processo em que ele sofre um grande risco de anomalias, tanto anomalias genéticas, né, ou mesmo anomalias por erros de divisão celular, como também ele está sujeito à desinformação da mãe. Desinformação, no caso, porque muitas vezes a mãe nesse período não sabe ainda que está grávida, ou não sabe ainda que tem o zigoto. Como nós vimos, ele pode levar de 5 a 6 dias para chegar no útero, certo? Ou seja, muitas vezes a mãe, não sabendo que está grávida, ela continua fazendo uso de algumas substâncias, por exemplo, o álcool, ou algumas continuam fumando, tabaco, sem saber que já estão desenvolvendo ali um zigoto, após a fecundação. Ainda é um período que é bastante complicado para o zigoto, porque ele ainda é visto como um corpo estranho pelo organismo. Ele ainda não se ligou ao útero, ainda não se formou placenta. Então, para o organismo, aquele conjunto de células crescendo ainda é um corpo estranho. Então, muitas vezes, o próprio organismo da mãe pode rejeitar aquele zigoto. Ele pode atacá-lo com algum fator imune, ou dar algum jeito, ou ele faz algum processo que ele elimina aquele zigoto durante a menstruação ou algum outro processo. Ou seja, a taxa, mais ou menos, desses abortos espontâneos é de cerca de 50%. Então, pense bem, 50% dos zigotos não sobrevivem à fase de zigoto e são abortados espontaneamente. Isso pode parecer uma estatística um pouco alarmante, porém é bastante comum. Na verdade, é um processo pelo qual o organismo garante que apenas aqueles zigotos que estão mais adaptados ou que são melhores adaptados ao meio vão sobreviver por tempo suficiente para poder se implantar na parede do útero. E assim aumentar as chances de que o feto e o embrião depois tenham seu desenvolvimento mais saudável. Ok? Então, é um processo comum esse, mas é um período bastante complicado para o zigoto. Ele pode ser eliminado de diversas formas. Continuando, então, nós passamos agora para o período embrionário, que é a partir da segunda semana do desenvolvimento. Agora não temos mais o zigoto, temos um embrião. E esse período ele vai da segunda semana até mais ou menos o segundo mês. Nesse período, o zigoto já se implantou na parede do útero. Como vimos, já tivemos aquela fase do blastocisto e já tem um número de células suficiente. Então, começa a acontecer nesse período a diferenciação celular.
A diferenciação, que é um fenômeno que nós vamos já ver o que significa, mas ela propicia a formação, ela cuida da formação dos diferentes órgãos específicos, dos diferentes tecidos específicos do corpo, okay? Através da formação de diversas camadas de célula. São 3 as camadas de células no embrião, que nós vamos ver daqui a pouco. Nesse período também começa a formação de um coração e do sistema circulatório. Lá pela 4ª semana já se pode ouvir, já se pode ter noção dos batimentos cardíacos do embrião. Os olhos, os ouvidos, o nariz, a boca, os dedos das mãos e dos pés também são formados nesse período, no período embrionário, lá pelo final do período embrionário, por volta da 8ª semana. E como há muita multiplicação celular, principalmente por conta do período de diferenciação, ainda é um período de bastante risco, de grande risco de anomalias para o embrião, porque podem ocorrer diversos erros nesse processo de diferenciação, no processo de multiplicação celular. Mais para frente, no próximo slide, nós vamos ver uma tabela onde nós vemos as diferentes camadas de célula, as 3 camadas da célula do embrião. Temos a endoderme, a mesoderme e a ectoderme. A endoderme é uma camada interna do embrião, aquela camada que é mais interior do embrião. E ela dá origem a 3 sistemas, 3 tecidos: o sistema digestivo, o sistema respiratório e o sistema glandular. Todos esses sistemas saem da mesma camada das mesmas células, que são a endoderme. Já a mesoderme, aquela camada do meio, ela vai se diferenciar, vai dar origem aos tecidos do sistema muscular, o sistema esquelético, 2 sistemas muito importantes para o movimento, o sistema circulatório e o sistema reprodutivo. A camada mais externa, que é a ectoderme, ela vai dar origem ao sistema nervoso central, aos órgãos sensoriais terminais, são aqueles que são mais próximos também nas terminações nervosas da pele, dos dedos, ao sistema nervoso periférico, e também ao tecido tegumentar, que cobre o resto do organismo, a pele, o cabelo e as unhas. Todos esses tecidos, então, todos esses sistemas, eles têm origem dos mesmos tecidos, de apenas 3 camadas do embrião. Esse é o processo, então, de diferenciação. Passado, então, esse período embrionário, nós entramos agora no período fetal. Vamos ver no quadro quais são as características do período fetal. O início, ele começa no 3º mês, e ele pode ser dividido também em 2 partes. Uma parte vai do 3º até o 6º mês, que é o início do período fetal, e depois do 6º mês até o 9º mês, que até o nascimento. Então, o período fetal é o último período de desenvolvimento, e é o restante da gestação. Ele permanece até o nascimento mesmo, até o período logo pós-natal. É durante o período fetal que começam a aparecer as saliências para a dentição. Veja bem, ainda não são os dentes ainda não aparecem, apenas as saliências onde vão aparecer os dentes. Nesse período já começam a se formar o estômago e os rins, já começam a funcionar, inclusive, e os rins já começam a filtrar líquido e o bebê já pode começar a eliminar algumas secreções pelos rins. As cordas vocais começam a aparecer, embora o bebê ainda não vocalize, dentro do útero. Por volta do 4º mês começam as primeiras ações reflexas do feto. São os primeiros movimentos, propriamente dito, que nós temos, durante o nosso período de desenvolvimento. São movimentos involuntários, porque são reflexos, mas são os primeiros movimentos. Nesse período, o feto já começa a abrir e fechar a boca. Ele já pode engolir e até cerrar e fechar os punhos. E nesse período, o esqueleto ainda não é um esqueleto ósseo. Nós ainda não temos muito osso, propriamente dito. Nós temos um esqueleto que é transparente e gelatinoso, porque ele é muito mais feito de cartilagem. Conforme o feto e depois o bebê vai se desenvolvendo, os ossos vão crescendo do centro para as extremidades, para formar as epífises, como vamos ver mais para frente, e aí então essa cartilagem vai sendo substituída por tecido ósseo, propriamente dito, pelo osso. Mas por enquanto ainda é muito mais cartilagem. E durante esse período a pele do feto é muito fina, muito delicada. Então ela é coberta por uma secreção chamada vernix caseosa, que é uma secreção gordurosa que vai proteger essa pele muito delicada ainda do feto.
e a partir dela vão se formar, ou ela se forma, né, a partir das células epiteliais do organismo, do feto. Com o tempo, essa vernix vai dando lugar à pele propriamente dita do feto até o nascimento. Okay? Então são esses 3 períodos de vida pré-natal: o período zigótico, o período embrionário e o período fetal. Okay? E nós vimos que alguns fatores podem influenciar o desenvolvimento do organismo durante esses períodos. Inclusive, vimos o uso de algumas substâncias pela mãe. Nós vamos ver nós vamos começar a falar disso agora com mais atenção, ainda mais quando ela não sabe que ainda está grávida. E também a questão da divisão celular, processo de diferenciação, que pode sofrer alguns erros e pode levar também a algumas consequências durante esse desenvolvimento. Porém, esse tipo de processo da diferenciação e da divisão celular não está sob nosso controle. Então é um processo que não sofre muitas influências externas. Porém, existem influências externas que podem trazer anomalias ou grande risco para o desenvolvimento do zigoto, do embrião e do feto. No quadro agora, vamos ver quais são alguns desses fatores que afetam o desenvolvimento do feto, ou que podem levar alguns fetos a sofrerem anomalias. Como nós vimos, alguns desses defeitos podem ser congênitos, alguns deles endógenos, né? Ou seja, fatores genéticos, fatores internos. E algumas dessas anomalias podem ser por conta de causas extrínsecas, ou seja, causas externas. Esses fatores externos que podem afetar o desenvolvimento do feto, nós chamamos de fatores teratógenos, que é aquela palavra que vimos bem no começo da aula. Fatores teratógenos, então, vão ser quaisquer substâncias ou fatores externos que podem afetar, geralmente de forma negativa, o desenvolvimento do embrião e do feto. Também podem ser considerados fatores teratógenos a má nutrição, os fatores nutricionais. A má nutrição, tanto da placenta, como do feto, como da mãe. Claro que um vai influenciar o outro. Por exemplo, se a mãe tem uma nutrição ruim, se ela não tem uma refeição nutritiva ou balanceada, ela pode afetar, lógico, ela não vai conseguir entregar uma quantidade de nutrientes suficiente para o feto. Por outro lado, às vezes o feto, embora a mãe possa até ter uma nutrição nutritiva, mas o feto, por conta de algum fator, não consegue absorver essas substâncias, os nutrientes que a mãe passa para ele. Então ele vai ficar malnutrido. A má nutrição da mãe também pode influenciar a nutrição da placenta. E uma placenta que não esteja bem nutrida, ela pode amadurecer mais rápido, ela pode envelhecer, vamos dizer, mais rápido. E a placenta, quando está mais amadurecida, ela tem a passagem de nutrientes da placenta para o feto bastante prejudicada. Ela não consegue passar tantos nutrientes. E por conta disso, às vezes, alguns fetos podem nascer de forma prematura ou precisa ser agendado o nascimento mais rápido, porque ele não está conseguindo obter da placenta os nutrientes que precisa. Bom, mas tudo isso acaba girando mesmo em torno da nutrição da mãe, que é bastante importante. E muitos desses efeitos teratógenos, que ocorrem por conta de má nutrição ou de outros efeitos, eles podem não aparecer ainda no momento do desenvolvimento do embrião ou do feto, ou mesmo não aparecem mesmo depois do nascimento. Algumas dessas anomalias, alguns desses efeitos, podem aparecer só mais tarde no desenvolvimento daquela criança, daquele adolescente. E tudo isso pode ter tido base, ou pode ter tido fundamento, ou começado lá atrás, durante o desenvolvimento, por conta de algum desses fatores teratógenos. Em relação à má nutrição da mãe, vamos dar uma olhada agora no quadro, algumas informações sobre a nutrição da mãe, ou como ela pode conseguir, principalmente algumas fontes de vitamina e nutrientes. Já se sabe que a falta de vitaminas, como vitamina C, e vitaminas do complexo B, D, E, elas podem resultar em danos físicos ou mentais graves. Então é muito importante que a mãe, durante o período de gestação, logo que ela saiba que está grávida e está gestante, ela comece a se alimentar com alimentos, tem uma refeição que possa entregar esses nutrientes em quantidades adequadas. Algumas fontes de vitamina C vão incluir o fígado, vísceras dos pescados, gema de ovo,
folhas verdes, cereais integrais, levedura, leite e derivados, como queijo e requeijão, as carnes magras e as leguminosas. No próximo slide, nós vemos mais algumas fontes de vitamina C ainda, como frutas cítricas, a tão conhecida já acerola, vegetais folhosos, legumes e frutas e até os tomates. Okay? Esses fatores nutricionais são bastante importantes. A mãe precisa, então, ter uma boa nutrição balanceada para conseguir entregar esses nutrientes para o feto e para a placenta. Alguns estudos já nos mostram, no próximo slide, nós podemos ver que alguns estudos nos mostram que a suplementação com ácido fólico, ou seja, a vitamina B9, ela pode reduzir em até 75% o risco de algumas doenças congênitas para o feto e para o embrião, de acordo com estudos de Thierry e Oliveira. Algumas dessas doenças congênitas, por exemplo, a espinha bífida, que é uma lesão na base da coluna, da espinha do feto, que pode causar lesões ou uma anomalia bastante grave logo no nascimento. Por isso que é bastante importante para a mãe tentar se alimentar, mesmo como a gente pode perceber, como nós já vimos, né? A mãe demora a perceber às vezes que está grávida, pode levar uma semana, um pouco mais. Então é importante que as mulheres estejam consumindo diariamente alimentos que possam entregar ácido fólico e vitamina B9 com frequência. A dose recomendada é por volta de uns 400 microgramas desses nutrientes diários, para garantir que mesmo que a pessoa esteja grávida sem saber ainda, mas que não falte esse nutriente para o desenvolvimento do feto, ok? Bom, eu quero deixar vocês agora com mais uma atividade. Essa atividade é a seguinte: nós falamos hoje sobre fatores teratógenos, nos concentramos agora nos fatores nutricionais, mas pela definição existem outros fatores, outras substâncias ou fatores externos que podem causar danos ao desenvolvimento do feto e do embrião. Então, de acordo com vocês, quais são esses fatores teratógenos? Quais vocês pensam que podem ser? Espero a participação de vocês nessa atividade. Nos vemos daqui a pouco, então.
Olá pessoal, bem-vindo de volta. Quero agradecer a participação de todos, todo mundo que participou. Gostei das participações, teve algumas perguntas bem interessantes, vamos abordá-las agora. Pessoal que ainda não participou, quero pedir que vão participar também. Coloquem suas contribuições nas atividades, que conforme vão aparecendo a gente vai comentando aqui também, e assim vai ficando mais interativo e mais legal para todo mundo, ok? Bom, pessoal, antes da gente chegar em alguns dos elementos que vocês apontaram como teratógenos, o pessoal lá de Contagem perguntou se atividade física pode ser considerado um teratógeno. Bom, para isso nós teríamos que assumir que a atividade física é sempre ruim para o desenvolvimento, que não é verdade. Embora não haja consenso ainda total na literatura, na pesquisa, se a atividade física é ou não adequada, recomendada para gestantes, ela não pode ser considerada ainda um fator teratógeno porque não é sempre, não é um fator que vá causar malefícios ali para o feto sempre. Na verdade, as pesquisas têm mostrado que a atividade física pode sim ser recomendada para gestantes, pode fazer muito bem para a mãe, inclusive para o feto também, porém é importante que essa atividade física seja acompanhada de um profissional responsável e muito bem prescrita de acordo com a saúde da mãe, estágio de gravidez e tudo mais. Se for uma atividade física bem acompanhada e bem prescrita, ela não vai ser teratógena, ou seja, ela não vai causar nenhum efeito danoso no desenvolvimento do feto, do embrião. Muito pelo contrário, ela pode ser até benéfica, ok? O pessoal de Santarém colocou que outros fatores teratógenos são falta de vitaminas, uso de drogas, inclusive cigarro e tabagismo, muito bem, e o excesso de vitaminas, legal. E o pessoal também perguntou se a falta de atividade física ou excesso pode ser teratógeno. Como nós falamos agora, não necessariamente, ok? A mãe pode não fazer atividade física e isso talvez não traga nenhum malefício ao embrião e se for bem prescrita, bem avaliada, pode trazer, na verdade, muitos benefícios. E quedas e problemas psicológicos, como colocou o pessoal de Aracaju, colocaram quedas, problemas psicológicos, drogas, má alimentação, condições sociais insuficientes, falta de vitamina, inclusive excesso de vitaminas. Muito bem. Alguns fatores desses a gente tem que olhar com um pouco de cuidado. Por exemplo, quedas, elas podem, vamos dizer, não é tanto assim um fator, uma substância ou fator externo que vá causar ali um dano ali para o feto, né? A mãe às vezes pode cair e realmente não se machucar, ou não causar efeito ruim para o feto. Ou também pode, a mulher pode, claro, tomar cuidado para não cair. Mas as quedas são muito mais acidentes, vamos dizer propriamente dito, do que realmente fator teratógeno. Mesma coisa com as condições sociais. As condições sociais, elas podem deixar as mulheres, as gestantes, mais expostas a alguns teratógenos do que outras. Por exemplo, né, mulheres numa condição social mais precária podem ficar mais expostas a algumas substâncias que são danosas, podem ter menos condições de conseguir um bom acompanhamento e conseguir remédios bons para tratar alguma infecção, alguma doença, alguma virose. E esses fatores, no caso, que a falta de acesso a essas questões sociais, né, a baixo status social,
ele causa essa exposição a esses fatores teratógenos, mas ela em si não dá para ser chamado de fator teratógeno, porque engloba muita coisa, né? Muita coisa diferente. Mas como o pessoal de Ribeirão das Neves colocou, drogas lícitas e ilícitas, perfeito. Hipervitaminose, quedas e agressões físicas, como nós falamos. Quedas e agressões são coisas lamentáveis, são ruins, mas são difíceis elas podem, claro, causar alguns defeitos ou prejudicar a formação, até abortar aquele feto, mas não são tanto assim substâncias às quais se expõe, né? Então, tem uma linha meio complicada de dizer se são ou não teratógenos. Com certeza, as drogas lícitas e ilícitas de malnutrição vão ser. O pessoal também está questionando a zika e a dengue, se eles são fatores teratógenos. Com certeza que sim. Infecções como a zika, a dengue, o chikungunya, que estão bastante hoje faladas na mídia, também são fatores teratógenos. Não só elas, como outros tipos de infecções, ok? E o pessoal lá do Seabra, da Bahia, falou do estado emocional da mãe, pode ser fator teratógeno. Bom, isso vai depender muito de qual estado emocional nós estamos falando, porque alguns estados emocionais podem atrapalhar a liberação de alguns hormônios ou neurotransmissores, e isso pode ser, essa falta desses hormônios, ou excesso, ou esse prejuízo na liberação desses neurotransmissores ou de hormônios, pode sim até prejudicar o feto. Não é tanto em si a emoção, né, o fator psicológico ou emocional que prejudicou, mas sim a causa, o que ele causou no desbalanço bioquímico da mãe. Esse desbalanço bioquímico é que seria então o fator realmente teratógeno. No quadro nós vemos uma tabela agora de alguns outros fatores teratógenos, vamos ver se todos que vocês falaram estão lá também. Bom, alguns que nós vimos foram as deficiências nutricionais, como deficiência de vitamina A e E, de riboflavina, ácidos graxos e glicose, que podem ter como possíveis efeitos no feto, influência sobre todos os aspectos do crescimento e desenvolvimento, incluindo eles podem deixar o feto com baixo peso a nascer, pode ter efeito sobre a função da placenta, como já comentamos, e uma formação do feto. Eu fiquei feliz que o pessoal falou também de hipervitaminose. Geralmente o pessoal não lembra disso, mas o excesso de vitaminas também pode fazer mal. Ele pode causar desde retardo mental até defeitos cardíacos e anormalidades sensoriais no feto. Drogas, tanto ilícitas como as lícitas, também podem causar alguns efeitos teratógenos. Por exemplo, a cocaína e o crack, eles podem levar a crescimento retardado, irritabilidade aumentada, rigidez e aumento das chances de morte infantil súbita. O ácido retinóico, que está presente em diversos medicamentos, principalmente em diversos medicamentos para tratamento de acne, como o Racutan e os similares, eles podem causar anomalias faciais, deformação no ouvido, anomalia cardiovascular, inclusive dano no sistema nervoso central. Então, mesmo remédios, alguma substância que a mãe toma para cuidar da sua saúde ou para tratar de alguma desordem, algum problema, elas podem causar algum efeito anormal, algum efeito prejudicial no feto. Então, todos esses remédios têm que ser sempre tomados com acompanhamento médico, claro. Substâncias como a morfina e a heroína. Morfina, às vezes, muito usada em hospitais, para tratamento de dor, por exemplo. Elas podem levar a vício na criança ao nascer. E antibióticos, os antibióticos podem levar a desordens sensoriais, inclusive a surdez nas crianças. As drogas lícitas, como o álcool e o tabaco, o álcool e o cigarro, eles podem levar a baixo peso ao nascer, deformidades físicas, retardos no crescimento, até inclusive aborto espontâneo e nascimento prematuro. Então tem que tomar muito cuidado com o uso de drogas lícitas ou ilícitas durante o período gestacional. E como falamos, muitas vezes a mãe demora para perceber que está inclusive grávida. Como nós falamos de dengue, zika, chikungunya, infecções, viroses, infecções como HIV e a rubéola, também podem trazer algumas consequências bem prejudiciais ao feto, como por exemplo, baixo peso e altura ao nascer, defeitos na circunferência da cabeça, abaixo do terceiro percentil, que é o que nós chamamos de microcefalia, que pode ser causado também pelos vírus da zika, anormalidades de cabeça e da face, defeitos cardíacos, crescimento pode ser prejudicado, ela pode ter catarata e surdez. Então, todos esses elementos, todos esses fatores
são chamados de fatores teratógenos ou teratogênicos, e todos eles podem causar alguma espécie de anomalia no feto ou no embrião. E durante esses períodos, período zigótico, fetal e embrionário, nós vimos que o organismo está bastante suscetível, pode ser bastante afetado, não só por substâncias teratógenas, como diversos, inclusive, erros de diferenciação, de multiplicação celular. Mas será que durante os 3 períodos o feto, o zigoto e o embrião pode ser afetado da mesma maneira? Vamos ver no quadro agora um gráfico que nos mostra os períodos de suscetibilidade para esses efeitos teratógenos ou, inclusive, anomalias de divisão celular. Aqui em um eixo, no eixo vertical, temos o grau de sensibilidade, então quanto maior nesse eixo, maior o grau de suscetibilidade, e no eixo horizontal temos os períodos, né, ou o tempo. O período embrionário, nós começamos aqui com mais ou menos aqui, da segunda semana até o segundo mês, depois da fertilização, da implantação no útero. Durante esse período maior, que vai desde o embrionário até o período fetal, temos a diferenciação, que já vimos que é aquele processo pelo qual as células vão se diferenciando, vão se dividindo em diferentes tecidos e órgãos, e depois o período fetal do 3º até o 8º, 9º mês. Durante esse período nós podemos ver que o período de diferenciação é onde temos o maior pico de suscetibilidade. Então esse é um período em que o embrião e o feto ele está muito suscetível, ele pode sofrer muito as influências, tanto externas como internas, que podem causar anomalias nesse feto. Ao longo do tempo de gestação, conforme o processo de diferenciação também vai continuando, o desenvolvimento vai continuando, nós podemos ver que essa suscetibilidade, a quantidade o quanto que o feto ou o embrião pode ser atingido, né, ou sofrer influência desses fatores externos, essa suscetibilidade vai diminuindo. Porém, como nós vemos, ela nunca chega a 0. Então, durante todo o período de gestação, o período de desenvolvimento, o feto, o embrião, ele está suscetível a ter essas anomalias, né, durante o desenvolvimento. Porém, ele é muito mais suscetível durante aquele período de embrião, feto, no período de diferenciação. Então, é um período em que se deve tomar mais cuidado, o maior cuidado possível com as substâncias, remédios ou drogas lícitas ou ilícitas, alimentação, para garantir que o desenvolvimento fetal embrionário transcorra, né, de forma bastante saudável. Lembrando que muitos desses efeitos nós só podemos ter noção, só vamos enxergar esses efeitos mais à frente, às vezes, no desenvolvimento da criança. Então, muitas vezes, algumas crianças, em idade escolar, nós só vamos saber de onde vêm algumas deficiências ou anomalias se analisarmos como foi a gestação dessa criança. Ok? Bom, continuando, vimos então todas as fases do período pré-natal. Okay? Vamos agora passar para o período pós-natal, o período logo ao nascimento, do recém-nascido. No quadro, nós vemos algumas características do período pós-natal, mas vamos começar agora com o primeiro teste que ocorre logo após o nascimento, logo no período pós-natal. Esse teste é o chamado teste de Apgar. É o primeiro teste, vamos dizer, motor, pelo qual nos submetemos ao nascer. Esse teste ele é realizado no 1º e no 5º minuto após o nascimento, é feito 2 vezes. E o objetivo do teste é analisar alguns sinais vitais importantes. Quais são esses sinais? Temos a frequência cardíaca, respiração, tônus muscular, movimentos reflexos, que vamos ver mais para frente agora, com o desenvolvimento pré-natal, e a tonalidade da pele. Cada um desses elementos, cada um desses sinais, eles recebe uma pontuação de 0 a 2. E para um bebê ter sido considerado um nascimento saudável, ele tem que ter uma nota sempre superior a 7. Então, se por conta de algum desses elementos, de algum desses sinais, o bebê teve uma nota igual ou inferior a 7, ele não é considerado um bebê saudável, é um bebê que vai inspirar alguns cuidados, dependendo de qual dos sinais, claro, que teve a pontuação baixa. Mas o bebê que consegue uma pontuação acima disso, ele é considerado saudável ao nascer, né? E logo então, esse é o período pós-natal,
Logo no período de bebê, passando esse período de bebê, nós entramos no período de infância. Primeira infância e segunda infância, como vimos anteriormente naquelas classificações da idade cronológica. Vamos no quadro agora dar uma olhada em quais são as características da primeira e da segunda infância. Quais são? Na primeira infância, nós temos esse rápido crescimento corporal. Todo mundo que já teve contato com algum bebê já viu que esses bebês costumam crescer bastante rápido. Ele desacelera após os primeiros 2 anos de vida, né? As roupas praticamente não servem, calçados, então, por volta dos 4 anos de vida, essa criança já dobrou de tamanho, já duplicou o seu nascimento. Pensem nisso. Vocês já dobraram de tamanho do seu segundo ano até o 4º ano. É a única fase da vida em que nós temos um desenvolvimento tão rápido. Mais rápido que isso, crescimento mais rápido que isso, só durante o crescimento pré-natal, claro. Quando partimos de algumas células para um feto e um embrião completo. Quando entramos na segunda infância, nós já temos um desenvolvimento muscular e motor mais rápido e vai atingindo uma estabilidade maior nesse desenvolvimento. A criança já tem algumas características desenvolvimentais, né, de desenvolvimento muscular e motor, mais estáveis nesse período. Após esse período, nós temos o período de adolescência. Durante a adolescência, como nós vimos anteriormente, é um período que vai dos 10 até os 18, 20 anos. As pessoas, os indivíduos nesse período costumam estar geralmente no ensino médio ou mesmo indo para a universidade, né? Porque ela é um período que começa entre os 11 e 18 anos, começando até um pouco mais cedo nas meninas, como nós já vimos. É durante esse período que, por conta da maturação dos sistemas corporais, nós temos o chamado estirão de crescimento, quando o adolescente pode chegar a crescer até mais de 10 centímetros, às vezes, durante 1 ou 2 anos. É um período bastante grande, bastante forte de crescimento. É um período que o desenvolvimento motor sofre um pouco, porque o organismo precisa começar a se acostumar com aquele corpo que está mudando bastante rápido. Mas ao final desse tirão nós vamos chegar mais ou menos na que será a sua altura final, a altura definitiva do indivíduo. E como nós vimos anteriormente, mas reforçando, tanto meninos como meninas, eles têm períodos diferentes de maturação. As meninas começando nos 10, 12 anos, o período de adolescência, e os meninos começando lá por volta dos 11 e dos 13 anos, ok? Como vimos, esse é um período, esses períodos, tanto de infância como de adolescência, são períodos em que há um crescimento muito rápido, há um desenvolvimento bastante rápido. Então, uma dúvida comum de pais e professores em saber se o crescimento da criança ou do adolescente é normal ou não. Será que está atrasado o crescimento? Será que está crescendo demais? Isso é normal? Como que isso pode ser definido, então? Existem algumas curvas de crescimento que mostram, que nos ajudam a entender se esse crescimento ele é ou não normal. Nós vamos ver um vídeo agora que fala sobre essas curvas de crescimento, fala um pouco mais sobre o crescimento, como saber se o crescimento é ou não normal nas crianças. Espero vocês, então, daqui a pouco, logo após o vídeo. Aproveitem, então, o filme agora. Até logo, então. Para analisar a altura da criança, o pediatra socorre-se, como em muitos outros parâmetros, das curvas de percentil. Uma criança que cresce no percentil 50 significa que está na média para a sua idade e para o seu sexo. Uma criança que cresce no percentil 95 está seguramente acima da média, e uma criança que cresce ao longo do percentil 5 está abaixo da média. Mas o percentil, por si só, não é muito importante, pois haverá sempre crianças mais altas, crianças mais baixas e crianças que estão na média para a sua idade e sexo. O mais importante é analisar a evolução ao longo do tempo. É normal uma criança crescer ao longo do percentil 90 ou do percentil 10. O que não é normal é uma criança que sempre cresceu no percentil 90 passar, em alguns meses, a estar no percentil 10. É este cruzar de percentis que indica que algo de estranho se passa e que deve ser investigado. Olá pessoal, bem-vindos de volta, ok? Bom, como vimos então, temos as curvas de crescimento que nos ajudam a entender se o crescimento está ou não normal. Como vimos, é normal uma criança, algumas crianças, algumas pessoas vão desenvolver mais rápido, vão crescer mais rápido, outras
mais lentamente. Algumas vão estar no percentil mais alto de crescimento e outras no menor. É comum sair de um percentil menor para o maior, mas o cruzamento muito rápido de percentis é o que às vezes pode inspirar alguns cuidados, ok? Bom, temos uma atividade então. Nessa atividade eu quero perguntar para vocês. Nós já vimos que a idade cronológica é o meio que é mais utilizado para classificação de desenvolvimento. É o meio mais comum, né, para essa classificação. Porém, ela é o menos válido. Por que será? Ok? Bom, nós já vimos o porquê disso, né, várias vezes na aula. É porque a idade, embora esteja relacionada com o desenvolvimento, como nós vimos, ela não está dependendo, o desenvolvimento não depende da idade, é relacionado. São coisas que são relacionadas, mas não dependentes entre elas. Ou seja, podemos ter indivíduos da mesma idade que não estão no mesmo período de desenvolvimento. Alguns se desenvolvendo mais rápido que outros, outros mais lentamente que outros. O que pode ser perfeitamente normal, mas é um cuidado que precisamos tomar durante as aulas, ok? Como vemos aqui no quadro, só para lembrar, o desenvolvimento está sempre relacionado à idade, mas ele não depende da idade, ok? Bom, continuando então, nós falamos hoje de crescimento, desenvolvimento e desenvolvimento pós-natal. Vamos dar continuidade e falar um pouco de movimentos ou os movimentos involuntários. Vamos tratar um pouco de reflexos agora. Okay? No quadro nós vemos agora algumas características desses reflexos. O que são reflexos? Quando falamos de reflexos, estamos falando das primeiras formas de movimento. E eles fornecem esclarecimentos ou nos dão pistas sobre o processo de desenvolvimento motor. Nós vamos ter alguns reflexos, chamados de primitivos, que estão mais relacionados à proteção, como vemos no próximo slide agora. E outros reflexos que são posturais, e outros primitivos. Os posturais, mais associados com comportamento voluntário posterior. Como eu disse, são movimentos involuntários, não são movimentos voluntários. Os reflexos, eles se iniciam lá pelo 4º mês de vida, pré-natal, então intrauterina, então é um movimento que começa antes do nascimento, eles começam a cessar por volta do 4º mês. Nós vamos ver, de vida pós-natal, claro, nós vamos ver que alguns reflexos se iniciam antes do que outros e outros cessam antes do que outros, principalmente os primitivos e os posturais, porque os primitivos estão mais relacionados com alimento, obtenção de alimento e proteção, ok? E falando aqui mais uma vez sobre definição dos termos, é importante a definição de termo reflexo. Quando nós falamos de reflexo, nós estamos falando de movimentos involuntários, movimentos que o indivíduo não tem vontade de fazer, mas eles acontecem por algum estímulo ambiental ou exterior. Okay? Quando adultos, nós não temos reflexos. Só crianças e bebês têm reflexos. Como nós vamos ver, lá pelo 1º ano de vida, todos os nossos reflexos desapareceram. O que nós temos após adulto são, em alguns casos, alguns arco-reflexos, né, quando, por exemplo, você bate na patela do joelho e a perna estende, mas o que nós chamamos de reflexos, geralmente, ou linguagem leiga, é o tempo de reação. Quando você quer dizer que um atleta tem bons reflexos, nossa, aquele goleiro teve um reflexo muito bom, pegou a bola no reflexo, ou um lutador tem reflexos muito bons. Na verdade, não são reflexos, são tempos de reação. O goleiro teve um tempo de reação curto, baixo, por isso conseguiu reagir rapidamente a pegar a bola. O lutador que esquiva bem dos golpes do adversário é porque ele tem um tempo de reação muito baixo, então consegue reagir rapidamente aos golpes do adversário, mas não são reflexos. Como nós vamos ver, os reflexos quando um reflexo fica muito tempo, permanece durante muito tempo, isso na verdade é prejudicial, é sinal de alguma deficiência nervosa. Okay? Então ninguém mais fala reflexo agora, quando você estiver falando de adultos. É tempo de reação. Okay? Bom, dando continuidade, vamos dar uma olhada agora numa tabela dos principais reflexos. Vamos falar agora dos reflexos primitivos, e que eles começam a cessar conforme os centros cerebrais vão tomando conta dos movimentos. Eles passam de movimentos reflexos e vamos tendo movimentos voluntários. Conforme os movimentos voluntários vão se instalando, esses reflexos vão desaparecendo. Nós podemos ver que alguns reflexos só começam lá pelo 7º mês, pelo 3º mês, enquanto alguns vão desaparecer lá pelo 3º mês, outros vão desaparecer lá pelo 11º e outros só depois de 12 meses de gestação. Okay? Nós temos diversos reflexos aqui dos primitivos, o de Moro, o de susto, o de procura. Agora nós vamos
ver um vídeo que nos mostra esses diferentes tipos de reflexos nos recém-nascidos. Mas o importante é lembrar que alguns desses reflexos, todos eles têm um período que se espera que eles iniciam, que se espera que eles terminem. Alguns se iniciam depois, outros terminam antes, mas é importante que quando um reflexo fica muito tempo depois do seu período que ele deveria cessar, por exemplo, um reflexo que deveria cessar no 3º mês, mas ainda está presente lá pelo 5º mês, isso inspira cuidados. Pode ser um sinal de que aquela criança pode ter alguma lesão, alguma deficiência neural que inspira algum cuidado. Okay? Mas vamos ver um vídeo agora nos mostrando os principais reflexos do recém-nascido. Espero vocês então até daqui a pouco, logo após o vídeo. Olá pessoal, bem-vindo de volta, espero que tenham achado bem proveitoso o vídeo. Bom, esses são alguns tipos de reflexos que vocês vão encontrar, reflexos primitivos, no recém-nascido. Quem tiver contato com algum bebê recém-nascido, lógico, com a permissão dos pais, quiser tentar, pode tentar fazer, elicitar esses reflexos na criança. Vocês viram que é bastante simples, é muito interessante para vocês observarem esse tipo de reflexo. Bom, mas o que nós precisamos então para ir além dos reflexos e passar para movimentos voluntários? Vamos para o quadro agora dar uma olhada nessas características. Esses reflexos, movimentos reflexivos, são considerados marcos motores, marcos referenciais motores, porque como vimos, alguns deles eles têm um período de término e de início. Isso nos dá algumas pistas de qual período de desenvolvimento aquele bebê, aquela criança se encontra. Né? Quando ele sai ou quando cessa algum reflexo, por exemplo, é sinal de que ele está entrando
num outro período ou está continuando normalmente com o seu desenvolvimento. Para conseguirmos fazer essa transição de movimentos reflexivos para movimentos voluntários, algumas mudanças precisam acontecer. Uma delas, primeiro, é a maturação do sistema nervoso central. Precisamos maturar os nervos, o cérebro, os centros corticais precisam liberar o movimento involuntário para o movimento voluntário. E no próximo slide também vemos algumas outras transformações que precisam acontecer. Uma delas, é claro, é desenvolver a força e resistência muscular para a criança conseguir interagir melhor com o seu ambiente, se manter com uma postura melhor e assim começar a explorar mais o ambiente que ela vive. Quando ela desenvolve postura e equilíbrio, ela já começa a ter mais possibilidades também de exploração, começa a alcançar cantos e objetos que antes não conseguia e vai explorando tudo isso. E juntamente com tudo isso, precisa acontecer também uma melhora do processamento sensorial. A criança vai se tornando, claro, mais curiosa, vai prestando mais atenção no seu ambiente ao redor e vai substituindo aqueles movimentos reflexivos por movimentos voluntários, conforme a maturação vai acontecendo. Ok? Bom, essa foi o conteúdo que tínhamos para a aula de hoje. Vejo vocês na próxima aula, onde vamos dar continuidade ao estudo do desenvolvimento e crescimento humano. Mais uma vez, quero chamar a participação de vocês para os chats e para o fórum. Okay? Pessoal que ainda não participou do fórum, por favor, coloquem as contribuições de vocês, participem da discussão. A discussão está sendo muito boa em alguns fóruns. Estou gostando de ver o pessoal participar, mas eu gostaria que mais gente participasse, para vocês trocarem as experiências e o que vocês têm a oferecer a colocar para a aula. A aula vai ficar muito mais proveitosa se a gente conseguir ter essa discussão também fora desses períodos. Espero que a aula tenha sido proveitosa para vocês, que tenha sido um período bom de aprendizado. E lembrando que tudo isso que nós falamos hoje também tem no livro da disciplina de vocês e todo esse material também é cobrado de avaliações. Então estudem as teleaulas, estudem pelo livro da disciplina e participem do fórum sempre que possível. Muito obrigado, bom final de semana a todos. Vejo vocês na próxima aula.